Fala galera, agora vamos dar continuidade, né, ao estudo da radiação que a gente estava vendo, né, radiação térmica. E agora a gente vai falar sobre a radiação do corpo negro, né? A radiação do corpo negro, ela fala sobre um corpo ideal, né? O corpo negro é um objeto idealizado. Ele é um objeto que tem a capacidade de absorver toda a radiação térmica que incide nele, tá? Ou seja, numericamente, a gente pode falar que o corpo negro ele é um corpo que tenha aquele coeficiente de absorção, né, e emissividade, poder de emissão também, né, ou de absorção, igual a 1, né, naquela fórmula lá da lei de Stefan Boltzmann, tá? Bom, então você pode escrever ela dessa forma, ó. Lembra que você poderia botar a intensidade total de radiação igual ao poder de emissão, né, vezes a constante de Stefan Boltzmann, vezes a temperatura absoluta elevada a 4. Então, quando você fala de um corpo negro, né, a radiação dele, o E vai virar 1 e vai ficar apenas assim, constante vezes temperatura absoluta a quarta potência. Isso significa que todo corpo negro, tá, ele vai irradiar, né, com a mesma intensidade total de potência, né, desde que tenha a mesma temperatura, né? Então, assim, 5 corpos negros distintos, se eles estão na mesma temperatura, mesmo que eles tenham tamanhos e formas diferentes, eles vão ter uma intensidade total de radiação igual, porque depende apenas da constante, que é uma constante, né, vezes a temperatura elevado a 4, tá? E essa parte da matéria, ela fala muito sobre o estudo desse gráfico aqui e o deslocamento que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, olha só, um gráfico dessa intensidade I pelo comprimento de onda, né, emitido nessa radiação, ele vai nos dar uma ideia muito geral do que está acontecendo. Então, assim, a emissão que você vai ter dessa radiação, ela não é apenas em uma única frequência, né? Ou seja, não é apenas em um único comprimento de onda. Ela vai mandar em mais de um comprimento de onda aí. Então, assim, imagina que exista um corpo com uma determinada temperatura. Vou botar aqui, ó, uma temperatura T, tá? E aí, ele vai emitir, né, radiação, né, em diversos comprimentos de onda, ou seja, em diversas frequências, né? Porque essa radiação, vamos lembrar que é uma radiação eletromagnética, é uma onda eletromagnética, tudo bem? Então, assim, ó, nessa temperatura aqui, esse corpo ele vai mandar com uma intensidade, eu botei aqui, ó, intensidade máxima, radiação desse comprimento de onda máximo, tá? Lembrando que a intensidade no SI é watt por metro quadrado, né? Então vamos pegar um valor aqui, ó, vamos chutar um valor, botar 8, né? Então um corpo nessa temperatura aqui, tá? Ele consegue mandar 8 watts por metro quadrado desse comprimento de onda. Aí tu pode botar qualquer outro comprimento de onda, né? Vou botar aqui qualquer valor fácil só para a gente entender o que está acontecendo. Ó, 3 metros, vou botar comprimento de onda de 3 metros, né? Isso aqui é muito fora da realidade, mas é só para entender. Então olha só, um corpo com essa temperatura aqui, ó, né? Ele vai conseguir mandar 8 watts por metro quadrado, né, de ondas que tenham esse comprimento de 3 metros. Uma onda que tem um comprimento de onda maior, né, por exemplo aqui, ó, vamos pegar esse ponto aqui, ó, vamos fingir que tem um comprimento de onda de 4 metros. Ele vai mandar com uma intensidade menor, né, vamos botar aqui qualquer valor, 2, né. Lembrando que esses valores eu estou botando só para a gente ilustrar o que está acontecendo, eles não são nem de perto reais, né. Mas o importante é você entender o seguinte: o corpo negro, nessa temperatura, ele vai mandar uma intensidade, né, de radiação. Essa intensidade que a gente calcula por essa fórmula é a soma da intensidade de todos os comprimentos de onda que você vai ter aqui. Tudo bem? Então você tem que somar o que você tem nesse ponto, com esse e por aí vai. Só que, por sorte, a gente não tem que calcular isso. Não é uma coisa importante para a gente. A gente não precisa calcular isso daqui, mas só entender o que está acontecendo. Então você vai reparar, né, que como todo gráfico de I por lambda, né, falando de radiação do corpo negro, ele tem essa aparência, você sempre vai ter um ponto máximo, né? E esse ponto máximo, ele vai ser o quê? Vai ser a radiação que se destaca na radiação do corpo negro. É um comprimento de onda que sai mais forte, né? Então, às vezes, você vai conseguir observar um corpo negro e tá lá, ele está emitindo muita luz vermelha, né?
Então você fala, se ele está emitindo muita luz vermelha, né, será que esse é o comprimento máximo que ele emite? Então vamos lá, qual é a temperatura que tem o comprimento de onda máximo, né, na luz vermelha? Você consegue achar, né, fazendo uma conta aí rapidinho, tudo bem? Então vamos lá, por enquanto, que é importante você saber ler, interpretar esse gráfico, né? Você vê que um corpo, né, negro, ele emite radiação de diversos comprimentos de onda diferentes. Então, o mesmo corpo ele consegue emitir vários comprimentos de onda, né? Mas ele vai ter um principal. Esse principal, a gente vai falar que é a intensidade máxima de radiação e ele está associado a um comprimento de onda máximo também. Outra coisa importante, decore esse tipo de desenho aqui, ó. Não é uma parábola, né? É tipo um morrinho com um lado um pouquinho maior, tá? Bom, e aí existe um cara, né? Wien, né, ou Vien, eu não sei como é que fala exatamente, né, não tem esse sotaque aí, mas enfim, ele chegou a uma relação que é conhecida como a lei do deslocamento de Vien. A lei é essa daqui, essa fórmula aqui, tá? O que ele reparou? Que quando você pega um corpo negro e aumenta a temperatura dele, né, a intensidade máxima, ela vai se associar com um comprimento de onda menor, né? Ou seja, com uma frequência maior. Então, olha só, eu botei aqui, ó, o verde, né, é a curva característica da emissão de um corpo negro de temperatura T1. O azul, né, ou esse verde meio azulado, ele está associado à radiação de um outro corpo negro de uma outra temperatura. A temperatura do 1 é maior do que a temperatura do 2. Então, você vai reparar que a intensidade máxima do T1 ela está associada a um comprimento de onda menor, tá? Aí se eu colocasse um outro corpo negro, vamos botar aqui um corpo negro de temperatura 3, maior do que a de 1 e a de 2, o que vai acontecer? Ó, ele vai ter um ponto máximo maior e esse ponto máximo, eu fiz desenhado aqui, ó, maior, ele vai estar associado, né, a um comprimento de onda menor ainda, tá? Então, olha só, quanto maior a temperatura que você vai ter do corpo negro, né, a intensidade máxima que ele vai ter, ela vai estar associada a um comprimento de onda menor. Lembrando que quanto menor o comprimento de onda de uma onda eletromagnética, maior vai ser a sua frequência. Então, você pode também entender que um corpo negro, quando ele tem uma temperatura cada vez maior, ele emite ondas, né, ele emite cada vez mais ondas de frequência maior. Outra coisa importante de você observar aqui, ó, né, a quantidade, né, de frequências que um corpo negro consegue emitir, ela depende da temperatura. Se você aumenta a temperatura, olha só, esse daqui ele emitia nessa faixa. Muito pouquinho aqui, mas emite ainda. Já o outro 1, ele pega uma faixa maior, né? Já o corpo, ó, 3, ele pega uma faixa maior ainda. Então, quanto maior a temperatura do corpo negro, ele começa a emitir ondas de comprimentos variados, cada vez maior, cobrindo cada vez mais comprimentos de onda. Mas ainda assim vai ter um pico, né, que vai ser associado a um determinado comprimento de onda. E quanto maior a temperatura, esse pico ele tem um comprimento de onda cada vez menor. Como que se calcula isso? Aí vem a lei do deslocamento de Wien, tá? O comprimento associado à irradiação máxima, ela é essa constante aqui, que é conhecida como a constante de Wien, tá? Esse valor, ele geralmente é aproximado para 2,9 vezes 10 a menos 3 metro Kelvin, tá? E aí você pega essa constante e divide pela temperatura. Então, esse comprimento máximo depende apenas da temperatura. Tudo bem? Bom, então com isso a gente já tem uma ideia geral, né, da radiação do corpo negro. Vamos aplicar essas ideias na interpretação gráfica e em questões mesmo com cálculo, tá? Então vamos lá. Eu peguei aqui 3 gráficos, né, falando sobre a irradiação de um determinado corpo, né, tá? Se eu não me engano, eu peguei uma barra de ferro para analisar a radiação dela. E a gente está considerando essa barra de ferro como se fosse um corpo negro. Geralmente as questões vão fazer isso, elas vão aproximar tudo para um corpo ideal, tá? Então, olha só, aqui está a barra de ferro a 700 graus Celsius, a barra de ferro a 1200 e a barra de ferro a 1000
500. Primeira coisa que você repara, quanto maior a temperatura da barra de ferro, ele emite uma irradiação cada vez maior no pico dela, tá vendo? Ó? Além disso, ela cobre, né, uma região maior de comprimento de onda, né? Então vamos lá, ó. Na barra a 700 graus Celsius, ela começa a emitir aqui, né? A 1200 ela começa a emitir desse comprimento de onda e a 1500 aqui. Para quem não visualizou, eu coloquei aqui, ó, o roxo, né, é o comprimento de onda do violeta. Aqui o vermelho, o comprimento de onda do vermelho, né? Coloquei nos 3 gráficos. Então assim, uma barra de ferro a 700 graus Celsius, ela não emite radiação no comprimento de onda violeta, né? A gente sabe que a luz visível ela fica entre o violeta e o vermelho, né? Um comprimento de onda maior que o vermelho é o infravermelho. Um comprimento de onda menor que o violeta, desculpa, é o ultravioleta. Geralmente a gente associa mais com a frequência, né? Uma frequência maior do que a frequência do violeta é ultravioleta. Uma frequência menor do que a do vermelho é infravermelho, né? Então, o que acontece aqui, ó? Essa barra de ferro que você vai ter a 700 graus Celsius, ela vai aparentar ser meio alaranjada, porque ela manda, ó, muita radiação, né? O pico dela está aqui, na parte infravermelho, né? Para quem não visualizou, ó, toda essa região aqui, né, é o infravermelho. Tudo bem? Tudo que está para cá é infravermelho. Então, ó, o pico dela é no infravermelho. E na região que você enxerga, é aqui, ó. É essa região que você enxerga. E aí, ó, ela está onde? Ela está principalmente no vermelho e no laranja, né? Então você vai enxergar essa barra aqui meio alaranjada, tá bom? Aí vamos supor que você começa a aumentar cada vez mais, né, a temperatura dessa barra de ferro. Ela chegou a 1200. Chegou a 1200 aqui, ó, o comprimento de onda máximo está em cima do vermelho, tá? E aí, ó, o comprimento de onda mínimo que ela emite está quase próximo do violeta. Nessa situação, ó, você ainda tem bastante onda infravermelha sendo mandada, né? Mas grande parte está no vermelho. Então, aqui você começa a enxergar ela mais vermelha. Ela vai ter um aspecto mais avermelhado. Aí vai que você aumenta mais ainda a temperatura, né, dessa barra de ferro. Aumentou a temperatura dessa barra de ferro, chegou a 1500 graus Celsius, ó, o comprimento máximo já está, ó, entre o vermelho e o violeta. Ela já começa a ficar cada vez mais branca. Por quê? Porque aqui, ó, ela já começa a mandar todo o espectro da luz visível. Então ela vai mandar vermelha, mas vai mandar azul também, né? Então, quando você mistura todo o espectro da luz visível, ela aparenta ser uma luz branca, né? É claro que por ela ter, né, o pico dela próximo do vermelho ainda, ela vai aparentar ser aquele branco meio alaranjado, né? Percebe o que está acontecendo? Então, olha, o deslocamento de Wien, ele faz a gente ter uma boa interpretação de como existe a radiação de um corpo aquecido. Tudo bem? Bom, isso aqui é uma análise qualitativa, tá? Esses gráficos aqui eu vou colocar também, tá? Da onde eu tirei ele, lá no Google Classroom. Então dá uma olhada que vai estar uma imagem melhor, vocês vão entender melhor o que está acontecendo lá, tá? Bom, continuando, ó, vamos fazer essa questão aqui, é uma questão com conta, né? Vamos pegar aqui, ó. Certa pessoa está a 35 graus Celsius. Calcule a frequência da radiação mais intensa emitida por sua pele. Então, olha só, ele quer saber qual é a frequência da radiação mais intensa. A radiação mais intensa, né, ela vai ter esse comprimento de onda aqui. Lembrando que é uma onda eletromagnética. Então nós podemos lembrar de uma coisa, olha só. A onda eletromagnética ela tem uma velocidade fixa, c, no vácuo. Né? No vácuo ela tem essa velocidade. Ela vai ser igual ao comprimento vezes a frequência. Essa aqui é a equação básica da onda, da ondulatória, né? Comprimento vezes frequência é a velocidade. Né? Então no lugar do comprimento você poderia colocar assim, ó, a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo dividido pela frequência igual ao comprimento. Então você pode colocar que essa relação aqui, ó, constante dividido pela temperatura, é igual à velocidade da luz no vácuo, né, dividido por sua
frequência. Tá? Você pode pegar essa relação aqui também. Ou então você ainda passa a frequência para o outro lado, temperatura para cá, constante para cá, que você já acha direto a frequência, né? Vamos multiplicar cruzado aqui, ó. Vai ficar frequência vezes a constante igual velocidade da luz no vácuo vezes a temperatura absoluta. Então a frequência vai ser velocidade da luz no vácuo vezes temperatura absoluta dividido, né, pela constante. Vamos fazer isso aqui, ó. E pronto, a gente acha qual é a frequência associada, né, à intensidade máxima de radiação. Então vamos lá. Primeiro, a temperatura é 35 graus Celsius? Não vale. Tem que ser em Kelvin, né? Temperatura absoluta. Então, ó, a temperatura vai ser 35 graus Celsius ou isso daí mais 273 dá quanto? Dá 308 Kelvin, tá? Então a frequência vai ser velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8, né? Vamos aproximar, vezes temperatura absoluta, 308, dividido pela constante, 2,9, vezes 10 a menos 3, tá? Agora, olha só, nós sabemos que a velocidade da luz no vácuo não é 3 vezes 10 a 8, é um pouquinho menos, é 2,9 alguma coisa. Ou seja, cortar aqui não é um erro, tá? É uma aproximação boa até, porque não é 3, é 2,9 alguma coisa. Então, cortando aqui, fica bem mais fácil. Ó, a frequência vai ser 308 vezes 10 elevado a 8. O menos 3 vai subir somando, né? Porque ele vai inverter o sinal. Então, a frequência vai ser 308 vezes 10 elevado a 11 Hz. Ou, pode andar duas casas, né? Vai ficar assim, ó, 3,08 vezes 10 elevado a 13 Hz. Tá? Aí, olha só o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada no espectro da onda eletromagnética, tá? Vamos lembrar de algumas coisas aqui para a gente entender o que esse valor significa para a gente. Ó, eu vou colocar aqui a frequência aumentando, tá? Em Hertz. A frequência do vermelho, eu tenho ele aqui, ó, é 4,3 vezes 10 a 14 Hz, né? Vermelho. A frequência do violeta é maior, né? A frequência do violeta é 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Aqui, ó, violeta. Essa região aqui é ultravioleta. Essa região aqui é infravermelho. Agora vamos analisar. Uma pessoa a 35 graus Celsius, ela é bem próxima da gente no dia a dia, né? As pessoas estão mais ou menos com uma temperatura dessa. E aí, qual vai ser a maior intensidade da radiação que uma pessoa comum irradia? Essa frequência, ela é menor do que o violeta, mas também é menor do que o vermelho. Então essa frequência está associada à região do infravermelho, do espectro infravermelho. Então, as pessoas, né, com uma temperatura normal, elas têm uma irradiação principalmente infravermelho. É por isso que quando a gente vê aqueles filmes, né, que o cara da SWAT está com aqueles óculos de calor, né? O que é aquele óculos de calor? É um óculos que ele consegue identificar a radiação infravermelha. E a maioria dos itens, né, de forma geral, eles estão numa temperatura próxima de 35 graus Celsius, né? Eles estão entre 20 e 35, 0, 35, né? Então, o infravermelho é uma boa frequência para você analisar as coisas à noite, né? Que você não tem a luz visível porque não tem o sol, né? Então, é por isso que você consegue identificar as pessoas bem, né? Porque uma pessoa ela emite bastante infravermelho, né? Porque a temperatura da pessoa geralmente é 35 graus Celsius mesmo, né? Bom, então, de forma quantitativa, o cálculo é esse. Se eu quisesse calcular qual é o comprimento de onda associado, era só usar a fórmula do jeito que estava, né? Constante dividido pela temperatura. Era só pegar essa constante aqui e dividir por 308, que você acharia o comprimento de onda associada à irradiação máxima, né? Mas, querendo a frequência, não tem problema. Só fazer essa associação que a gente teve aqui, tá? Bom, próxima questão. Uma questão também qualitativa, ó.
é correto afirmar que um corpo negro maior, né, esse maior em relação ao tamanho, tá, emite radiação com mais intensidade que um corpo negro menor, ambos com a mesma temperatura? Então, olha só, ele está falando de quê? De intensidade, tá? A intensidade é o quê? É o I na fórmula, tudo bem? Esse Izinho aqui da fórmula, vamos voltar aqui. Esse I é quem? É a intensidade total de radiação, né? Ela depende de quê? Temperatura, apenas temperatura, né? A única variável aqui é a temperatura, isso aqui é uma constante, tá? Então, o que vai falar se um corpo negro ele tem uma intensidade total de radiação maior ou menor? Apenas a temperatura. Como eles estão na mesma temperatura, a intensidade é a mesma, tá? Não importa o tamanho. Pode ser um corpo negro do tamanho de uma caneta e um corpo negro do tamanho do Sol. A intensidade da radiação é a mesma. Só que aí bate aquele senso comum, né? Pô, como assim? Né? Como que o Sol ele vai ter a mesma intensidade se ele tiver a mesma temperatura que uma caneta? Não faz muito sentido isso, né? Mas por quê? Porque a gente está falando da intensidade. A intensidade, ela é medida em quê? Né? A intensidade, ela é em watt por metro quadrado. A intensidade é a potência dividida pela área, não é? Então você também pode falar o seguinte, ó, qual corpo negro tem uma potência maior? O de maior comprimento, maior área, né? Porque ele vai ter uma potência maior. Mas a intensidade, não. A intensidade já é uma relação com a área direta. Tudo bem? Então toma cuidado com isso, né? Bom, então só para ficar bem claro, um corpo negro não depende do tamanho dele para falar sobre a intensidade total de radiação. O tamanho da área que ele vai ter vai falar apenas sobre a potência, né? Quanto maior o tamanho de um corpo negro, mais potência ele vai irradiar, ou seja, ele manda mais energia, mas a intensidade não, ela vai ser apenas relativa a isso, apenas a temperatura. Beleza?